Minhas amigas, olá! Que alegria nós podemos nos encontrar novamente para conversarmos sobre catequese. É um assunto tão bacana. Evangelizar hoje em dia significa para nós a razão de viver, a razão de ser. E hoje nós temos um tema belíssimo. Vamos tratar sobre o Pai Nosso. É um livro que o padre Gilson Luiz Maia escreveu. E nós fizemos um EAD sobre este livro. Então é a sopa do mel, no sentido que é um casamento perfeito. Vocês podem adquirir o livro e também vocês podem fazer o curso EAD. Essa é a nossa intenção aqui em Paulinas. Produzir alguma coisa que seja útil, alguma coisa que ajude você no seu trabalho de catequese. Esse é o típico do escrito. É um escrito denso, ele tem teologia, ele tem doutrina, ele tem a dimensão bíblica, mas ele pode ser aplicado na catequese de uma maneira surpreendente. Por exemplo, no estilo catecumenal, nós contemplamos as entregas, a entrega do creio e a entrega do Pai Nosso. Elas podem ser feitas especificamente durante a quaresma ou durante o tempo do catecumenato. Isto é um modo de falar. O importante é que no itinerário da sua paróquia, seja na catequese da Eucaristia, ou da Crisma, ou no catecumenato de adultos, vocês contemplem o lugar destas duas entregas. E o que está por detrás é mais importante, ou seja, não é o ato de entregar por entregar, é o ato de fazer daquela celebração um momento pedagógico no caminho daqueles catequizandos, de adulto a criança, hein? Não importa. Ou seja, a entrega, ela tem uma traditio, que quer dizer entrega, e uma reditio, ou seja, uma leitura. Então, numa primeira missa, vocês podem, por exemplo, fazer a entrega do Pai Nosso com as pessoas ao redor do altar, a comunidade rezando, depois a entrega da papeletinha e o compromisso daqueles catequizandos refletirem sobre os 7 pedidos do Pai Nosso no seu grupo. Uma vez que eles percorreram este caminho, eles retornam na comunidade e agora eles é que proclamarão o Pai Nosso com muito maior consciência para toda a comunidade. Então, nós estamos unindo catequese, pedagogia, liturgia, compromisso social, compromisso com a palavra, tudo isso é o que se quer com a tal entrega do Pai Nosso. E este livro e o curso EAD, tanto o livro quanto o curso EAD, eles te ajudarão muito para você fazer isto com conteúdo, com capacitação. Esse é o objetivo, tá bom? De cara, eu já vendi o livro e o EAD. Não por vender à toa, mas porque há uma necessidade. E o autor, o padre Gilson Luiz Maia, que é rogacionista, escreveu, eu acredito que o livro vai ter ele está para ser publicado, já está sendo lançado nesses dias. Deve ter aí umas 100 e poucas páginas. É um livro pequeno, mas é um livro bonito, é um livro denso. Eu vou percorrer aqui, vocês vão me permitir, eu vou dar alguma olhada no computador, em alguns textos, porque os textos são dele, não são meus. Eu apenas eu redigi o curso de maneira pedagógica, mas me apoiei 100% no livro. E o curso EAD está ótimo. Não percam a oportunidade de ouvir os vídeos, de fazer as tarefas, retomar as leituras. As duas coisas se ajustam com perfeição. É um momento bonito, porque é um conteúdo denso, tá bom?
Olha, nós podemos iniciar a nossa live conversando, tendo aquela mesma preocupação daquele discípulo anônimo que disse a Jesus: Mestre, ensina-nos a rezar. Ele não era nem Pedro, nem Tiago, nem João, um dos líderes, mas alguém que estava extasiado com a maneira com que Jesus rezava, com que Jesus se unia ao Pai. É bonito a gente perceber isso no Evangelho. Jesus é uma pessoa orante, acordava pelas madrugadas e ficava sozinho rezando. E o Evangelho está pleno de ensinamentos dele sobre a oração. Isto significa que a gente aprende a ser seguidor de Jesus na intimidade com o Pai. Mesmo ele sendo de natureza divina, Jesus aprendeu na sua intimidade com o Pai qual era a missão do Pai. Mais ainda, qual era a missão que o Pai tinha para ele e, sobretudo, qual era a vontade de Deus sobre ele? Qual é a missão? Quais eram os caminhos que Deus lhe apontava? Naquela intimidade, impressionava os discípulos, Jesus se dirigindo a Deus como Pai, o tempo todo. Pai, Pai, Abá. Então, esta intimidade deste diálogo constante de Jesus com o Pai impressiona. Impressiona você, eu, todos nós temos esta grande responsabilidade de sermos pessoas de experiência de Deus, de união com Deus, para nós podermos, de fato, sermos seguidores de Jesus. Ou seja, a gente vencer os desafios que a vida nos coloca e, sobretudo, nós conhecermos mais profundamente a vontade de Deus sobre a nossa vida. O Pai Nosso é um programa de vida. Justamente para quê? Para você não fazer a tua vontade, mas a vontade do Pai. Para você colocar-se a caminho, na missão que o Pai te chama, naquilo que o Pai te convoca, e não para fazer a tua vontade. Isso é o que nós precisamos aprender. Por isso que o Pai Nosso, ele é tido como um projeto, ele é tido como um programa de vida, e não apenas como uma oração. Não é uma oração devota, é pouco, né? Então, Jesus nos ensina a rezar. No tempo dele, os hebreus, os seus coetâneos, os judeus, já tinham aqueles momentos de oração marcados, o Shema Israel. Agora, Jesus ensina os discípulos a rezar de uma maneira cristã, ou seja, rezando como Jesus rezava, seguindo o programa de vida de Jesus. Ou seja, a gente reza, a gente está muito mal acostumado, porque a gente aprendeu a rezar nesses últimos tempos somente pedindo e alcançando graças, fazendo grandes barulhos. E a nossa oração, ela tem força se alcança aquilo que queria. Esta não é a oração mais perfeita. A oração mais perfeita é essa que o Pai Nosso nos diz: venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Ou seja, nós que estamos a serviço de Deus e não Deus a serviço de nós. Chega de sermão, né? Vamos começar o nosso curso, a nossa apresentação do curso, que é um belíssimo. Eu digo a vocês com convicção: façam o curso, comprem o livro, porque vale a pena. E vai valer a pena para a catequese. Foi para esse motivo que nós o fizemos, tá bom? Vamos ver. Há uma diferença das duas versões do Pai Nosso, no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. No Evangelho de Mateus, é a forma maior, com 7 pedidos,
de uma maneira mais desglossada, mais ampla. E Jesus está no Monte das Bem-aventuranças, lá na Galileia, pertinho de Nazaré. A gente está em Nazaré, desce até o lago da Galileia, e próximo, e no lago da Galileia, a gente tem um monte das Bem-aventuranças. É um monte baixo, não é alto, não. Bonito. E ali, então, Jesus ensina o Pai Nosso. Em Lucas, já é um outro contexto. Ele está no Monte das Oliveiras, no Jardim das Oliveiras. E de lá, estando próxima à sua paixão, é que ele vai ensinar o Pai Nosso. Vamos rezar o Pai Nosso em latim, para a gente começar o nosso curso? Eu tenho aqui a letra, porque às vezes a gente pode cair em algum ponto. Mas é bonito. E lá no Monte das Oliveiras, eles escreveram o Pai Nosso, eu acho que em umas 20 ou 30 línguas. E tem nos azulejos de cada lugar tem um azulejo diferente, numa língua diferente, escrito Pai Nosso. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tuas, sic in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sic ut ne nos dimitimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera-nos a malo. Amém. Ou então a gente pode rezar em castelhano. Vamos lá? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amém. E vamos rezar em armênio. Também sai. Vamos lá? Em armênio é mais difícil, mas a gente tenta, tá bom? Vamos lá? Haimer vor hergines ies, surpe retisia nunco, iegetse arcaiutiunco, iehetsinganco, vorbes hergines ieve hergri, sratsmer hanabazor, durmes aisor, ievitor meses bardismer, vorbes iev mecto, hunc merots bardabanats, iev midaniris mesi porzutium, aio pergiais mesi tiare, zico ercaiutium, iev zorutium, ev parco ravidianas. Amém. Que lindo, né? Cada língua tem a sua beleza, cada língua. Lembremos-nos que na Didaquê, que era o catecismo do segundo século, que incluía os ensinamentos, os textos litúrgicos, ele apresenta esse documento, que é curtinho, apresenta a versão do Pai Nosso de Mateus e acrescenta uma doxologia, que muitas igrejas, especialmente as reformadas, elas rezam no finalzinho do Pai Nosso, acrescentando assim, olha, porque vosso é o poder e a glória pelos séculos dos séculos. É um acréscimo, é um adendo desse catecismo dos primeiros cristãos do século II, chamado Didaquê. Tá bom? Vamos continuar fazendo algumas reflexões, acompanhando o nosso padre Gilson Luiz Maia, antes de nós iniciarmos os 7 pedidos do Pai Nosso, tá bom? Lembremos-nos que o Pai Nosso também é chamado de oração dominical. Lembremos-nos que a palavra domingo vem da palavra dominus, do latim, que quer dizer Senhor. Por isso, dies dominus, ou seja, dies domini, dia do Senhor, domingo em português, tá bom? Olha lá, nós já falamos da importância dele na catequese, que nós vemos que o Pai Nosso, em algum momento do itinerário da catequese daquela paróquia, ele deve ser contemplado. Ou seja, nós, no estilo catecumenal, nós já estamos aprendendo a fazer a catequese por idades num itinerário único, que contempla as diversas etapas: infantil,
eucarística, crismal, ou então no catecumenato de adultos. Então, nesse itinerário por idades, que pega desde a catequese infantil até a crisma, em algum momento vão haver as catequeses próprias sobre o Pai Nosso e a correspondente entrega do Pai Nosso durante a celebração. Então, vocês vejam lá, tá bom? O aspecto pedagógico é fundamental. O Pai Nosso começa com uma introdução. Pai Nosso que estais no céu. Olha, Pai Nosso que estais no céu, primeiro, a palavra Pai. Na catequese, nós precisamos estar bem atentos. Nós devemos falar do Pai não tomando como referência os limites do nosso Pai daqui, biológico ou afetivo, não importa. Seja ele qualquer pai, humanamente falando, cheio de falhas, não é isto? Então, nós não podemos tomar como referência da palavra pai a experiência humana de pai, pai ausente, pai omisso, ou pai muito paternalista, e etc. Ou então um pai bom, não importa. O importante é que nós tomemos como referência da palavra pai a experiência que Jesus teve do seu pai. Que é importante, né? Um pai que leva o seu filho, não ele, mas o pecado leva seu filho até a cruz. Pai, se é possível, afasta de mim este cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. Ao mesmo tempo, Jesus fala: ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. É um mistério. É difícil da gente entender. Como que o Pai, Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho ao mundo, no centro do pecado, no antro da violência, ele envia o seu filho em pessoa. Lembram-se da parábola dos vinhateiros homicidas, que está lá, a gente lê no finzinho da Quaresma, justamente para dizer, olha, Deus, pela culpa do ser humano, pelo pecado dele, pela maldade do ser humano, agora não é mais profetas que falam, mas nestes tempos que são os últimos, ele nos enviou o seu Filho. Não mais profetas, mas o seu Filho é que nos redime. O seu Filho é que nos mostra o caminho de volta para o Pai. Porque o Pai ama, o Pai envia o Filho. Só que a luz veio ao mundo, mas as trevas não aceitaram a luz. As trevas rechaçaram. Reis e nações se amotinam, Salmo 2, e tramam contra o Senhor e o seu ungido. E nessa trama que eles fazem contra o ungido de Deus, a morte, o patíbulo da cruz. Mas o Pai o resgata das mãos da morte. Esta é a grande experiência de Jesus, que enfrentando o pecado, é capaz de sair vitorioso da ganância, da violência e da maldade. Este caminho, cada um que quer ser cristão, que quer seguir Cristo, deve fazer. Quem quiser ser meu discípulo, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ou seja, este caminho que Jesus faz é o caminho de cada um de nós, que dizemos ter fé, né? Mas na hora da provação, nós somos os primeiros a escapulir. A cruz é muito pesada, fugimos, não é? Por isso que nós rezamos, para nós enfrentarmos de cabeça erguida a missão que Deus coloca para cada um de nós. Para frente. Deus é Pai, e Jesus faz essa experiência do Abá, né? O Pai quer dizer que ele é íntimo, ele é próximo, ele é amoroso. Essa é a experiência que Jesus faz do Pai, em vários momentos.
né? Ele mostra a face misericordiosa do Pai. Se a gente se lembra da parábola do filho pródigo, que não é do filho pródigo, mas do Pai misericordioso, nós vemos Jesus apresentando não um pai padrasto que o leva à cruz, mas um pai amoroso, um pai que ama, que vinha à janela para ver se o filho apontava. E vendo o filho lá fora, ele corre ao seu encontro. E antes que o filho pedisse perdão, o pai o abraça. Devolve-lhe o anel e o manto e a sandália. Ou seja, o recebe na condição de filho, novamente na condição de herdeiro. Esse é o Pai. Depois Jesus acrescenta mais um título, Pai Nosso. Esse Pai Nosso, lá atrás lá na frente nós vamos ver o Pão Nosso. Pai Nosso, Pão Nosso. Já nos dá uma dimensão de que não é um Pai meu, é muito mais. Nós somos filhos, e somos filhos como irmãos. Formamos a família humana. O Pai Nosso nos dá essa dimensão de família humana. Família humana, não sociedade competitiva, que um quer furar o olho do outro para ganhar mais e ter mais dinheiro e levar mais vantagem em tudo. A lei da selvageria, a lei de levar vantagem, de destruir, contanto que eu me saia bem. Não é este o projeto político do Pai Nosso. Eu falei bem, projeto político, porque envolve a sociedade como um todo. Mas é um Pai Nosso, um Pai que é de todos. Eu ouvi uma vez de Dom Helder um comentário que dizia o seguinte: se Deus é Pai e é Pai Nosso, a gente pode ver na experiência humana. Qual é pai que vai querer ver um filho na grandeza, tendo de tudo, avião, heliporto, carros, casas chiques, e ver um outro filho na miséria, numa favela? Qual é pai que vai querer ver uma discrepância deste tamanho? Lembremos-nos que o Brasil ainda é o campeão da desigualdade social no mundo, hein? De gente, uma minoria pequenina, mais rica, e a grande massa pobre, miserenta. Duas pirâmides, uma de cabeça para baixo, não é? A da população e a da riqueza. A da riqueza, a pontinha da riqueza para aquela grande massa de gente. E aquela base da outra pirâmide da riqueza para a ponta da outra pirâmide. O Pai Nosso nos reeduca. Diz, olha, Deus é Pai e é Pai de todos. Se Ele é Pai de todos, Ele quer a salvação de todos. Não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, nem rico e nem pobre, nem preto e nem branco. Para nos dizer, olha, todos nós somos filhos. E na condição de filhos, todos valemos exatamente a mesma coisa para o Pai. Homem e mulher, sem discriminação. É um projeto, né? Olha, veja como que isso dá boa catequese, hein? Aqui com vocês parece sermão, né? Porque eu estou conversando e só eu que estou falando. Mas no grupo de catequizandos, ouvindo os relatos, trocando experiências, conversando, olhando nos olhinhos de cada uma das pessoas, meu Deus, isso dá uma catequese fenomenal. Isso converte, né? Bastam duas palavras, Pai Nosso, né? Jesus já está nos dizendo, olha, é um Pai comum. E todos aprendemos a ser filhos no Filho. Isso é catequese de iniciação cristã, né? Olha lá, nós somos enxertados em Cristo. Recebemos o Espírito dele e por isso Paulo vai nos dizer, nós podemos dizer Abá, porque recebemos o Espírito de filiação. O Espírito de filiação é o Espírito de Jesus. É bonito demais tudo isso, viu, gente? Porque é um conteúdo que é a nossa razão de viver, né? A primeira expressão dos 7 pedidos é o santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome, nós já vamos ter a noção exata. Olha,
Santificado seja o teu nome significa que Deus ocupa o primeiro lugar. Lembram-se dos verbos da Eucaristia? É muito claro quando fala, Jesus tomou o pão nas mãos, deu graças, partiu, deu graças, partiu e o deu. Tomou o pão nas mãos, deu graças, partiu e o deu. Esta expressão, deu graças, vem sempre adiante de tudo, para nos dizer, tudo vem de Deus, tudo vem dele. É ele que está em primeiro lugar, é ele que chega por primeiro. Então, santificar o nome de Deus significa, em primeiro lugar na nossa oração, nós reconhecemos a soberania de Deus, a transcendência de Deus, a grandeza de Deus, a prioridade de Deus no nosso querer, no nosso pedir, no nosso pensar. Ou seja, primeiro Deus, depois vem nós, depois vem as nossas necessidades, mas em primeiro lugar, nós louvamos, nós bendizemos, nós exaltamos, nós nos rejubilamos com Deus. Meu Deus e meu tudo. Ele é o necessário, ele é o principal. Aí sim, depois que nós reconhecemos esta soberania e primazia de Deus, aí tem lugar os outros pedidos. Mas isso vem em primeiro lugar. Olhe bem, isto acontece na nossa vida de fé. Se Deus quiser, demos graças a Deus. Não é assim que a gente fala? Se Deus quiser, eu vou conseguir tal coisa. Graças a Deus que eu consegui isto. Ou seja, este modo de falar é muito coerente. É um modo de falar popular, mas muito cristão. Graças a Deus, se Deus quiser. A gente não deve ter medo de usar continuamente estas expressões. Tertuliano diz assim, olha, dizia, santificado seja o teu nome, não é um pedido que fazemos ao santo para Deus se santificar a si mesmo, mas é uma súplica nossa, na qual pedimos que seja santificado em nós o santo nome de Deus. E lembremos, o nome na Bíblia significa a pessoa. Em nome do Pai, né? E eu te batizo em nome do Pai. Quer dizer, a palavra nome significa a pessoa. Quando eu invoco o nome de fulano, eu estou tornando presente a pessoa dele. Por isso que é importante, santificado seja o teu nome. Ou seja, que a pessoa de Deus seja glorificada, seja rejubilada, exaltada, louvada, bendita. Tá bom? Aí vem o segundo pedido. O segundo pedido é o ponto central da oração do Pai Nosso. Venha a nós o teu reino. Bonita expressão. Na vida de Jesus, nós sabemos que ele inaugura o reino. O tempo está completo, está pleno. O reino de Deus chegou. Convertei-vos e crede no Evangelho. Ou seja, a atitude do cristão durante a sua vida inteira é converter-se ao projeto de Cristo. O que nós nunca realizaremos plenamente. Sempre o faremos imperfeitamente. Por isso que nossa conversão ao reino é algo que vai nos acompanhar até a hora da morte. E por isso que nós dizemos, venha o teu reino, Senhor. Um reino de justiça, de fraternidade, de bondade. O reino de Deus chegou. O que quer dizer o reino de Deus chegou quando a gente conversa com os nossos catequizandos? Significa aquilo que nós vemos em Lucas 4, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para levar a boa nova aos pobres, né? Que os coxos andem, que os cegos veem, que os surdos ouçam. Né? Ou então, quando Ele mesmo disse, ide dizer a João, quem sou eu? Os pobres veem,
os pobres são evangelizados, os coxos andam, os surdos ouvem, os cegos veem. Ou seja, esta nova realidade que é instaurada no mundo é o reino. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Ele curou cego, ele realizou milagres de curas, curou hemorroísa, perdoou pecados, expulsou demônios, abençoou crianças, perdoou pecados. Significa que neste reino só tem lugar para a vida. E eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Isto sim é o reino. O reino é o lugar da vida. E perguntar, e onde está o reino já está no meio de vós. Ou seja, e Paulo vai dizer lá na frente, o reino de Deus não consiste em comida e bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O padre Gilson Maia escreve isto de uma maneira esplendorosa, de uma maneira bonita no livro. E nós trouxemos a leitura do livro no curso EAD. Então, vocês vão ter oportunidade de trabalhar ponto por ponto durante o curso do EAD sobre este livro. E este ponto é magnífico, é um dos mais bonitos. Esse do venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, para mim, é o ponto alto do livro. Esses dois pontos são os fundamentos de tudo o que nós fazemos. O projeto de Jesus é o reino. Hoje mesmo estarás comigo no reino. Então, estarás comigo no paraíso. Olha, na nossa vida, Jesus inaugura o reino e nós já somos cidadãos do reino. Mas esse reino não é pleno. Onde é que o reino será pleno? Na Jerusalém Celeste. Lá sim o reino é pleno. Por isso que em cada Eucaristia nós dizemos, Maranatá, anunciamos a tua morte e a tua ressurreição. Vem, Senhor Jesus. Ou seja, queremos que este reino seja cada vez mais pleno entre nós. E quando que este reino será tudo em todos? Na segunda vinda de Jesus. Aí sim. E lembremos que esse reino de Jesus é um reino pleno, é um reino pleno, ou seja, ele já foi inaugurado, ele já está presente em nosso meio. E quando nas parábolas do reino que nós encontramos no Evangelho, as parábolas estão nos dizendo que ele é como um grão de mostarda, como uma semente de mostarda, pequenina, mas que depois produz uma grande hortaliça. Ou então, é como a pérola preciosa, que quem encontrou vendeu tudo que tinha para adquirir aquela pérola, aquele tesouro escondido. Ou seja, o reino de Deus, ele é o principal de tudo que nós fazemos. Nós queremos ser cidadãos do reino. Paulo vai nos dizer, todos fomos convidados à mesa do Senhor. E não há distinção, como eu disse anteriormente, de pobre, de rico, de judeu, de grego, de escravo, de livre, de homem e mulher. Neste reino, todos somos irmãos. E todos queremos uma sociedade igualitária, onde todos tenham direito à vida. Por isso que nós dizemos, venha o teu reino. E Jesus cura. Os coxos andam, os cegos veem e os surdos ouvem, para nos dizer, neste reino não tem lugar nem para a morte, que foi o último inimigo que ele venceu, não tem lugar para o pecado, não tem lugar para a doença, nem para o mal, porque ele expulsa o demônio. Então nós estamos vendo que o reino é a grande realidade que nós precisamos. Eu vou ler não é lá na frente que ele escreve, olha. Bom, ficou claro para nós isso, gente? Olha, que esse reino já está presente entre nós, mas não ainda
de forma plena. De forma plena, somente na Jerusalém Celeste. Por isso que importa nós ficarmos atentos aos sinais do reino, onde reina a justiça, a solidariedade, a fraternidade, o perdão, a caridade. Aí então o reino se faz presente. Tive sede, tive fome, estava nu, estava na prisão, no hospital. Vinde benditos de meu Pai, e assentai-vos à minha direita, e tomai parte no meu reino. Porque eu tive fome, eu tive sede, e você cuidou de mim. E foi a mim que você o fez tudo isso, né? Olha lá. Diz, vinde benditos de meu Pai, recebei em herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, estava com sede e me destes de beber. Eu era forasteiro e me recebeste em casa, estava nu e me vestistes. Nós seremos julgados pelo amor, e a bem-aventurança é clara. Recebei em herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Venha a nós o vosso reino. Venha a nós o vosso reino. Vem, Senhor Jesus. Vamos passar agora para o outro pedido. Quero lembrar que o curso EAD, ele está dividido nesses pedidos. E então você terá a oportunidade de trabalhar cada uma destas invocações lá durante o curso, de uma forma magnífica. Vá por mim. E eu estou fazendo propaganda deste colega meu que eu não conheço, mas que fiquei muito impressionado com o seu livro. Por isso eu digo a vocês, vale a pena, vale a pena. O terceiro pedido da oração é: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus, meus irmãos, é um segredo que a gente descobre. A primeira pessoa que nos ensina a descobrir a vontade de Deus antes de Jesus é a nossa mãe, Maria Santíssima. Ela que estava prometida em casamento. Significava, ela já estava dada em casamento a José. Só faltava coabitar juntos. Mas ela já estava prometida em casamento a ele. Ou seja, ela não poderia desposar outro homem. José não podia desposar outra mulher. Os dois já estavam dados em casamento. De repente, o anjo vem anunciar uma boa notícia. Ou seja, que ela ficaria grávida pelo Espírito Santo. Para uma menina que tinha a lei de Talião, dizendo que se cometesse adultério seria apedrejada viva, Maria então fica assustada. Como vai ser isto se eu não conheço homem algum? Não temas, Maria, porque recebeste a graça. Primeiro o anjo a chama de que caritomene, né? Cheia de graça. Ou seja, ela então, sem compreender, ouvindo aquilo que o anjo diz, ela responde: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Vamos repetir juntos, fechando os olhos, porque essa frase é muito grande. Ela é um programa de vida para as horas mais difíceis que nós podemos viver. Naqueles momentos mais duros, nós temos que colocar os joelhos no chão e, como Maria, dizer, tal como ela: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Jesus, e também Maria continua, né? Os evangelhos da infância mostram ela é feliz aquela que acreditou. Não é isso que Isabel diz a Maria? Logo que ela vai visitar Maria, vai dizer, feliz aquela que acreditou. E lá na frente, na perda do encontro do menino Jesus no templo, o evangelista Lucas anota, né?
E Maria guardava todas estas coisas no seu coração. Esse é o papel do discípulo. Se nós quisermos ser discípulos, essas 3 frases que eu acabei de citar aqui, elas fazem parte de um programa nosso de vida. A gente deve escrever uma depois da outra e todo dia nós recordarmos, porque são atitudes de vida daquele que crê diante de Deus. Na escola de Maria. Isto é ser mariano, isto é ser devoto de Maria Santíssima. E Jesus, então, nesta mesma vibe, nesse mesmo modo de Maria, ele vai nos ensinar a cumprir a vontade do Pai. O meu alimento é fazer a vontade do Pai. Ou seja, não seja como eu quero, mas como tu queres. Então, Jesus descobre a vontade do Pai, a missão que o Pai tinha para ele na oração. Por isso ele rezava, para que cada vez mais ele fosse fiel ao projeto de Deus com a sua vida. Esse é o nosso caminho de discípulos. Cada vez que nós rezamos, nós procuramos descobrir nos acontecimentos do dia a dia e também na leitura que nós fazemos da palavra, o que é que o Senhor quer de mim? E a resposta imediata, fiat, faça-se em mim segundo a tua palavra. É um programa de vida. E isso é muito difícil de fazer. E a gente só consegue fazer isso com os joelhos dobrados, com a graça do Espírito Santo, a intercessão de Maria e uma vida de fé eucarística muito grande. Do contrário, não. Do contrário, nós partimos unicamente para derramar um coração diante de Jesus, temos atitudes devotas muito profundas, mas o seguimento que é bom, nada. E pedindo muita coisa ao Senhor. Isso não. Então, vamos ver o que é mais que o nosso... Aqui o autor, ele ressalta nas bodas de Caná a atitude de Maria. Fazei tudo o que ele vos disser. Né? Maria nos chama a acolher e a realizar a vontade do Pai revelada no Filho. Olha lá, ele diz umas coisas bonitas, o autor. Eu vou começar a ler o autor agora, porque é muito bonito. Conhecer e cumprir a vontade de Deus é fundamental para a nossa paz interior. Ou seja, nós temos paz porque nós fazemos a vontade de Deus. E Deus quer o nosso bem. Deus quer a nossa realização. E Ele quer que a gente vença o egoísmo. Por isso que a vontade dele está de nós sairmos de nós mesmos para amar em profundidade. Tive fome, tive sede, estava nu. A vontade dele é que nós saiamos de nós mesmos. E nós somente vamos ser felizes fazendo bem para o outro, sendo pessoas justas, honestas. É um programa de vida. Olha lá. Jesus é totalmente livre, mas ao mesmo tempo ele é submisso à vontade de Deus. Tal acontece conosco. Nós somos livres para aceitarmos ou não fazer a vontade do Pai. O Filho busca realizar radicalmente a vontade de Deus e cumprir a sua obra sendo obediente até a morte e morte de cruz. Aí diz o autor, olha que bonito. Ao rezar que seja feita a tua vontade, nós nos esvaziamos de nós mesmos e nos entregamos, à semelhança do Mestre, nas mãos do Pai. Superamos a mania de ser autorreferência de nós mesmos e nos abrimos à vontade do Pai, que passa pelo amor aos irmãos. É o que eu disse. Vencer o egoísmo nosso é a tarefa da nossa oração. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. E a vontade de Deus qual que é? Que nós saiamos de nós mesmos e vamos em busca do outro. A vontade do Pai é que nenhum dos pequenos se perca, mas que todas as pessoas sejam inseridas na lógica do reino anunciado por Jesus. Abandonamos nossas vontades, quase sempre limitadas e egoístas, para acolhermos
o projeto do Pai. Assim compreendemos melhor o sentido e o alcance da oração do Senhor. Seja feita a tua vontade. Não é apenas uma frase de resignação frente aos acontecimentos da vida cotidiana. A gente às vezes tem essa mala interpretação, né? Qualquer coisa, seja feita a vontade de Deus, no sentido de entreguismo, não é nessa linha. Seja feita a vontade de Deus é algo que nos custa, porque é algo que significa a nossa entrega, a superação do nosso egoísmo, para promover a vida plena. A vontade do Pai é que todos tenham vida e a tenham em abundância. Olha, vale a pena esse livro, vale a pena o maravilhoso curso EAD que a plataforma Catequese Paulinas Cursos preparou para vocês. Eu espero vocês lá, hein? Quero ver vocês se animando e fazendo este curso, que é belíssimo, tá bom? Quero desejar uma boa tarde a todos e quero encontrá-los todos lá no curso EAD sobre o Pai Nosso. E, sobretudo, que vocês vão utilizar este curso abundantemente em qualquer faixa etária que vocês estiverem trabalhando na catequese, desde a infantil até o adulto, porque o importante é nós compreendermos e assimilarmos, primeiramente, o Pai Nosso como uma espiritualidade no nosso caminho de vida espiritual. Aí sim, ficará fácil nós ajudarmos as pessoas, tá bom? Um grande abraço, um grande beijo e até o próximo encontro nosso para nós concluirmos esta live sobre o Pai Nosso. Até mais!